Jailson lançou o curso e sumiu. Jailson, cadê a aula? Cadê Jailson que não aparece no Telegram? Oxi, meu irmão, você não me deu descanso não. Mas tá aqui, a aula 3 vai começar. Sejam muito bem-vindos à aula 3 do nosso guia prático dos primeiros passos no design gráfico. Hoje eu vou te ensinar os princípios harmonia, repetição e espaço negativo. E enfim, a gente põe um fim nesse assunto, tá? Vamos lá para a aula sem muita enrolação. Harmonia. Você tem que entender que dentro do design, em geral, eu tô falando aqui especificamente do design para social media e do design como um todo, a gente tenta alcançar a perfeição. O que seria a perfeição nesse caso quando a gente tá falando de design para social media? A gente tá falando que a perfeição é aquela arte que ela consegue comunicar aquilo que ela se propôs a comunicar, utilizando as técnicas do design e os princípios que eu tô te mostrando aqui, tá certo? Por exemplo, nessa peça, o princípio básico da harmonia, ele mora no conceito de organização dos elementos na peça que vamos fazer dela uma peça harmônica, tá? E aí eu vou citar aqui pra vocês os princípios básicos que eu utilizei na criação dessa peça. Por exemplo, eu vou tentar alocar aqui na edição tudinho um por um. A gente tem o contraste aqui de cor entre o azul e o laranja do fundo. A gente tem um contraste de fonte, né, que a gente tem uma fonte aqui bold, né, mais bold, e uma fonte aqui mais regular, certo? A gente tem um contraste de cor também, o laranja aqui do título com o azul do fundo dele. Enfim, a gente tem toda essa lista de princípios e conceitos que a gente trabalhou dentro dessa arte que faz dela uma arte harmônica, que faz dela uma arte que ela consegue comunicar aquilo que ela se propôs. A pessoa consegue ler, a pessoa consegue entender tudo aquilo que eu quis colocar dentro dessa peça, utilizando os conceitos básicos do design. Então isso é a harmonia, a gente alcançar a perfeição da forma que a gente consiga passar uma mensagem. Beleza? Bora lá pro segundo conceito da aula de hoje. Repetição. Dentro aqui dos princípios básicos do design gráfico para social media, a gente está falando em entender que o seu cliente, né, que a arte que você vai fazer, que o seu perfil, ele precisa ter uma identidade visual. E se você notar aqui, nessas peças que eu trouxe, a gente tem a continuidade desse formato, que ele só tem dois lados arredondados e o outro lado aqui, ó, são dois lados pontudos. Então eu tentei, né, representar isso em diversas formas nas próximas artes, para que as pessoas olhassem, entendessem e memorizassem qual é a marca desse meu cliente. Que elas batessem o olho e entendessem que aquela peça é do meu cliente. Ainda que o conteúdo não seja o mesmo, ainda que a arte seja outra, a proposta seja outra, mas identidade visual. Então é isso que a gente fala sobre repetição. A consistência em repetir determinados elementos e informação que criam identidade no design. E é aqui que a logo se difere da identidade visual. Eu coloquei isso para você entender que isso é um dos passos da identidade visual, na verdade, né? É ter uma consistência de posts, os posts que se comunicam entre si, né? Fazem parte de uma identidade visual. E a logo é aquela pessoa que vai pegar ali, vai fazer uma logo na internet e não vai se propor a entender como que esse cliente vai trabalhar essa logo na identidade visual dele, no perfil lá do Instagram. Então toda vez que você se propor a fazer uma logo, por favor, faça uma identidade visual, porque você vai entender o símbolo do seu cliente, você vai entender fontes, cores, você vai entender como esse cliente ele vai trabalhar essa marca nas redes sociais, nos posts impressos, enfim. Por último, mas não menos importante, o último conceito de hoje é o espaço negativo. O melhor uso do espaço na arte utilizado por marcas que querem trazer requinte, sofisticação e luxo como pilares principais. O espaço negativo é justamente entender que no design a gente nem sempre precisa carregar a nossa arte de informação. Às vezes a gente precisa entender a proposta do nosso cliente, né? Entender a proposta da marca, para que a gente consiga utilizar o espaço negativo, né, como princípio básico do design, a favor ou contra ele. Porque, por exemplo, eu trouxe duas capas de revista aqui em que a modelo é a Gisele, certo? Mas são duas marcas que têm propósitos diferentes. Por exemplo, a Capricho, ela é uma marca mais teen, então ela carrega mais os posts, traz os rosas mais vibrantes, traz diferentes tons de rosa, traz ali a Gisele com um chiclete, que já é também uma informação muito... É uma capa carregada, mas é isso que o público da Capricho pede para que ele faça. Já o público da Vogue é um editorial de moda muito famoso, todo mundo conhece, não precisa de introdução.
Eles trazem mais requinte, eles trazem ela ali num traje mais com uma forma mais triangular, eles trazem o preto, eles trabalham as cores, não tem muita informação na capa, apenas o nome dela, a marca da revista, entende? Então, quando você for analisar uma marca, você precisa entender se a marca do cliente ela pede que você trabalhe muitos elementos ou poucos elementos. E isso vai destinar a sua criação. Esse foi o último conceito da aula de hoje. Se você quer esse material e o material das outras aulas, é só você entrar no grupo do Telegram. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, certo? Me seguir em todas as redes sociais, @jsjailson, e esperar, viu? Porque vem aí muita coisa, porque eu voltei. E outra, quem me cobrou essa aula 3 tem a obrigação de compartilhar essa aula. Bora compartilhar a aula com algum amigo, com uma pessoa, um parente que quer uma nova carreira. Todo mundo quer aprender design, minha gente. Design é vida. Compartilhem agora.